Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jade Davi, sou especialista e consultora em diversidade e inclusão e vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto. Estou usando uma blusa de frio bege, de manga longa, usando um óculos de armação cor-de-rosa e o fundo aqui da minha tela é uma parede com folhagens verdes. E hoje nós estamos juntos aqui para mais um bate-papo.
Nós vamos falar sobre questões de racismo. É um conteúdo muito especial preparado para esse mês da consciência negra. Então nós vamos falar como o racismo ele atravessa as mulheres pretas no mercado de trabalho. Esse é um assunto muito importante, muito urgente e necessário. Então nós temos aqui algumas pautas importantes para a nossa reflexão, para que a gente provoque uma mudança de pensamento e para que a gente comece a praticar um comportamento diferente. Pensando nesse conteúdo, nós sabemos que as mulheres pretas enfrentam diversas dificuldades. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos dessas dificuldades enfrentadas por mulheres que já vêm vivendo barreiras historicamente dentro da estrutura da nossa sociedade. Por exemplo, voltando ali atrás da nossa história, as mulheres historicamente colocadas em posições de inferioridade por motivos de escravização, e aí depois um processo de falta de estrutura, de dificuldade de acesso à cultura, à educação de qualidade, moradia, enfim. Todo esse processo vem contribuindo para que hoje esse reflexo apareça no mercado de trabalho, ali no ambiente corporativo para as mulheres. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui trazendo algumas situações que a gente com certeza já conhece ou já conviveu com alguém que passou por uma situação dessa. Eu estou falando de um ponto de partida, tá? Quando a mulher preta, ela vai começar uma trajetória profissional, ela está ingressando na carreira dela, ela esbarra em várias questões, por exemplo, de disputar ali no mercado de trabalho com outras mulheres brancas que a gente sabe vive uma situação de privilégio. As vagas em si, ela já vem ali com um escopo muito de exigências que às vezes uma mulher preta não consegue alcançar. Exigências de idiomas, fluência em idiomas, existe uma exigência de experiência, bagagem, por exemplo, também uma exigência muito forte de conhecimento em sistemas, algumas ferramentas. E isso dificulta porque a gente sabe que estruturalmente uma mulher preta ela não teve esse acesso. Por isso que algumas empresas já começam a mudar essa estrutura, esse pensamento e direcionar uma vaga de uma maneira mais afirmativa. Que não é baixando uma régua, que eu não quero dizer isso para vocês, né? Não é baixar a régua para contratar uma mulher preta. Mas é de entender que esse processo estrutural, ele exige que a gente tenha um olhar sensível para esse grupo. Um grupo subrepresentado, um grupo que precisa de um direcionamento para chegar a essas posições, acessar essas posições e ocupar esses espaços. Certo? A mulher preta, além de enfrentar esse desafio de início de carreira, quando ela está num processo seletivo ou iniciando dentro de uma organização, ela enfrenta alguns preconceitos. E esses preconceitos, eles se apresentam de maneira como se fossem brincadeiras, e aí eu estou colocando bem entre aspas, porque brincadeira eu considero quando todo mundo acha aquilo engraçado, todo mundo vai dar risada. Mas quando começa a ferir uma outra pessoa, fere a dignidade de outra, não é uma brincadeira. Então ele se apresenta, por exemplo, numa questão voltada para o cabelo, para a cor da pele, para os traços de uma mulher preta e muitas vezes pela hipersexualização daquela mulher. Então esse tipo de preconceito, ele se apresenta no início dessa jornada profissional e no decorrer também dessa construção. Quando a mulher ela já começa a atuar dentro das empresas, né, dentro desse ambiente corporativo. Quando ela começa a atuar dentro de uma organização, geralmente ela está em cargos mais operacionais. Na base da nossa estrutura, do nosso organograma. Então, são posições mais operacionais, ela não está ali dentro de uma estrutura em cargos estratégicos, em cargos de liderança. A maior parte das nossas mulheres estão em cargos operacionais. E eu consigo trazer para vocês alguns dados, né, que comprovam essa informação. Segundo uma pesquisa da gestão Kairos, que aconteceu esse ano, agora em 2022, apenas 3% das mulheres pretas ocupam cadeiras estratégicas, ou seja, cadeiras de liderança. E quando a gente considera cadeiras de liderança, eu estou falando para vocês de posições de gerência acima. Aí é um gap muito grande, é uma informação que a gente olha assim e fala, caramba, mas por que isso acontece? Por que as mulheres não estão ocupando esses espaços? São diversos pontos aqui que a gente consegue refletir. Muito por conta da estrutura das organizações, que são geralmente
conduzidas por homens brancos, né? Nós sabemos que a maior parte dos CEOs, dos cargos executivos das grandes organizações são ocupados por homens brancos. Ou seja, essas pessoas elas continuam trazendo iguais. Então, se hoje esse padrão ele vai se repetindo, então as mulheres pretas não conseguem alcançar esses espaços e ficam ali permanecendo na base da organização. É um assunto urgente, como eu já disse para vocês. A gente tem muito o que fazer para solucionar, para corrigir isso. A gente vai passar ainda por esses pontos, né? Como fazer, como conduzir essa estratégia para mudar essa estrutura que é realmente muito racista, muito machista, que vem dentro dessa sociedade patriarcal que todo mundo já conhece. Um outro dado muito chocante que traz uma reflexão para que a gente consiga aqui entender um pouco mais desse cenário, que eu consegui através de uma pesquisa, né, da 99 Jobs, que aconteceu esse ano também, que diz que das mulheres que estão em posições de liderança, posições estratégicas, 60% delas estão em posições de liderança e são únicas. Não sei se vocês já escutaram, por exemplo, a síndrome da única preta, preta única. É quando uma mulher está ocupando o espaço e ela está sozinha. Ela não tem com quem trocar, ela não tem iguais para compartilhar. É uma jornada muito solitária. Então, a maioria dessas mulheres que conseguem chegar nessas posições, elas estão sozinhas. Ela tem pares ali, que são pessoas brancas e, na maioria das vezes, homens. E esse cenário é um cenário que é crítico, porque você, quando está sozinho, você não consegue ter um ambiente confortável, que te traz segurança, e isso resulta muitas vezes na falta do desenvolvimento daquela pessoa. Por que ela não avança mais, né? Por que enfrenta algumas dificuldades? Porque ela é realmente uma pessoa que se sente solitária nessa jornada. Esse dado também me trouxe muita reflexão, é um dado muito importante. As mulheres por si, né, dentro de organizações, eu já trouxe aqui alguns pontos das dificuldades que elas enfrentam dentro desse cenário profissional. Tem uma outra informação que a gente conhece, nós sabemos, já escutamos em algumas reportagens, alguns documentos, sobre a disparidade salarial. Existe uma diferença muito grande de remuneração entre homens e mulheres. Aí entra uma questão de gênero. Sabemos que a diferença é imensa, que vamos levar anos para trazer essa equidade. Quando eu faço o recorte racial dessa informação, pasmem, olha a diferença que a gente tem. Então, quando eu falo de diferença salarial entre homens e mulheres, levando em consideração a mulher preta, um homem branco ele tem uma remuneração 57% maior que uma mulher preta. Esse é um dado, né, de uma pesquisa do IBGE que aconteceu em 2019, que leva em consideração rendimentos daquele ano. Tá? Então, essa é uma informação, para mim, assim, chocante, né? Porque a gente conta com pessoas exercendo a mesma função, trabalhando na mesma posição, e a mulher preta tem uma remuneração muito inferior, desenvolvendo o mesmo trabalho, com a mesma dedicação, ou, enfim, maior, mas ela é vista em condição inferior e, dessa maneira, ela recebe um salário menor. Isso é injustiça, né? É uma distância muito grande, a gente precisa buscar essa equidade. Quando eu estou falando de equidade, é justamente disso, de promover para uma pessoa que está desempenhando uma função da mesma maneira que um homem, né, uma mulher preta desenvolvendo uma função da mesma maneira que um homem, que ela tem um salário equivalente. É uma questão de justiça. Ela entrega da mesma maneira, ela precisa ser remunerada. Então, temos um caminho longo, um caminho muito longo para chegar nessa equidade. Agora, nós vamos falar de um tema muito delicado, que é como o machismo potencializa o racismo para as mulheres pretas. E aqui, mais uma vez, a gente traz esse olhar para dentro do mundo corporativo, dentro do mercado de trabalho. Como isso se apresenta? Sabemos que mulheres e homens já têm ali uma questão de luta por direitos feministas, e alguns livros que estão à disposição falam muito sobre isso, a questão do feminismo negro.
Porque quando eu falo de feminismo, mulheres, pela sororidade, elas entendem a dor uma da outra. Mas quando eu falo de uma mulher preta, é diferente. Tem até um livro da Djamila, que é o Feminismo Negro, que traz esse ponto de vista. Né? O feminismo, a mulher, elas se entendem, elas sabem as dores ali uma da outra, mas a mulher preta tem uma dor a mais, que é a questão do racismo. E dentro do ambiente corporativo, isso muitas vezes se apresenta de maneiras que as pessoas não percebem. Eu vou até trazer um exemplo para vocês. Recentemente, em uma palestra voltada para questões de racismo e falando ali de transição capilar, uma pessoa participando me falando a questão de como você se posiciona, como você acolhe uma mulher nesse processo, uma mulher preta. E aí um homem falou, abriu o microfone e falou assim: nossa, eu nunca imaginei que esse tipo de comentário que eu fazia era racista ou que levava a mulher para esse lugar de dor. Então, como as pessoas dentro das empresas não percebem que comportamentos sutis está sendo um comportamento racista, um comportamento inadequado. E aí eu vou apresentar para vocês algumas maneiras que esse comportamento aparece. Dentro das corporações, das empresas, por exemplo, existem as microagressões, que a gente sabe são direcionadas às mulheres. E quando a gente olha para o recorte racial, isso se potencializa. Então, por exemplo, mansplaining. O que é? Quando um homem ele se posiciona diante de uma mulher para explicar algo para ela, como se ela não tivesse condição de pensar. É uma microagressão que muitas vezes acaba passando ali despercebida, mas tem um reflexo muito grande na autoestima profissional de uma mulher. Outro comportamento inadequado é quando o homem ele interrompe a fala de uma mulher, não a deixa continuar. Isso geralmente acontece em reuniões, acontece ali em fóruns, e o homem fazendo esse tipo de comportamento, tendo esse tipo de comportamento, que a gente chama de interrupting, ele está sendo agressivo. E quem está ali naquele lugar, naquele meio, acaba deixando passar, porque, isso acontece sempre aconteceu. Mas, mais uma vez, é uma agressão e deixa a mulher ali em posição de mais uma vez, inferior. Um outro comportamento inadequado é quando, geralmente, isso acontece muito em posições de projetos, criação, estudos, pesquisas, quando a mulher cria, quando a mulher realiza uma entrega, e às vezes as pessoas invisibilizam isso. Uma mulher preta fez um projeto, está com uma ideia, e às vezes isso é muito invisibilizado. Quando o homem fala a mesma coisa, ou ele vai lá e apresenta o mesmo projeto, a mesma ideia, isso, aconteceu, uma coisa inovadora. Isso também é uma microagressão. E às vezes a gente não interpreta dessa maneira. É quando o homem ele se apropria de algo que seria de uma criação de uma mulher. E quando a gente fala da mulher preta também, isso tem um poder muito grande, mexe muito com a autoestima. A mulher, ela sofre racismo que vem disfarçado, nessas brincadeiras, conforme eu falei para vocês. E eu já havia falado um pouco no início, em questão por exemplo, do ambiente de trabalho, o cabelo. Então, o cabelo crespo, o cabelo com tranças, o cabelo afro, ou, uma mulher que use dreads, essa mulher, ela é vista como menos profissional. Isso é um dado de uma pesquisa da Universidade Norte-Americana, Dunk, se eu não me engano, a universidade. E lá, esse estudo comprova que cerca de 800, 900 profissionais foram entrevistadas, pessoas de organizações, de que uma mulher que tem o cabelo liso, ela passa uma impressão de mais profissional. Por que isso acontece? A gente vive em uma sociedade com pensamentos eurocentrados, onde o belo, o bonito, o aceitável é o que está dentro daquele padrão de branco, com traços finos, cabelos lisos. Isso vai impactando não só no dia a dia, na vida das pessoas pretas como um todo, mas também no ambiente corporativo. O universo corporativo é ainda muito dominado por homens brancos, com pensamentos mais machistas, patriarcal. Isso reflete diariamente na vida das mulheres que estão aqui naquele ambiente, que estão
construindo suas carreiras, buscando essa jornada profissional. Isso vai interferindo e vai criando cada vez mais esses obstáculos para alcançar esses lugares. Então, nós vamos falar de um ponto muito importante. Como que a gente muda um ambiente? Como que a gente começa a mudar o nosso pensamento para construir, de fato, um lugar de trabalho, ambientes onde a gente está inserido, a sociedade como um todo, mais inclusiva. Então, a gente precisa de ambientes inclusivos, a gente precisa de inclusão em todos os lugares. E aí, olhando para o ambiente corporativo, para o universo corporativo, alguns pontos são fundamentais. Sabemos que é muito desafiador esse tema. É um tema ainda muito distante de chegar em uma solução, eu diria. Nós estamos olhando para um tema urgente, que é a equidade de gênero e a questão racial, então aqui olhando para mulheres pretas no mercado de trabalho. E o ponto que eu destaco é o quanto quem está em posição de liderança nas grandes organizações, nessas empresas, que tem ali o poder de decisão, de começar a olhar para esse tema de uma maneira, de fato, mais séria, mais responsável. O que eu quero dizer com isso, olhar de maneira mais séria e mais responsável? A gente vem falando sobre essa necessidade, a gente vem cada vez mais colocando esse assunto em pauta, mas é necessário que essas pessoas, que as grandes empresas, quem tem essa influência, comece a tirar isso da teoria. Exatamente isso. Tirar da teoria, começar a praticar de fato. Eu sei que é necessário buscar essa equidade, eu sei que é necessário trazer e valorizar as mulheres pretas no ambiente corporativo, trazer mulheres em posições estratégicas, que é o que eu vim falando aqui, mas não se faz isso ainda. Então é necessário colocar isso para acontecer. A gente tem que fazer com que essas mulheres alcancem esses espaços, que elas cheguem em posições de liderança. Então, quem está em posição de liderança, quem está contratando, contrate mulheres pretas para posições estratégicas. É o primeiro ponto. Precisamos fazer essa mudança, e é uma mudança urgente. Se a gente não seguir com esse tema dessa maneira, vai ficando cada vez mais distante, vai demorar muito mais para a gente alcançar essa equidade, e as coisas elas não vão fluir, a gente não vai sair do lugar. Porque muito se fala, é muito bonito, é um tema que está em voga, mas a gente precisa realmente colocar as coisas para acontecer, senão não vamos avançar. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês como urgente. Então, contratar mulheres pretas para posições estratégicas. Ok, temos mulheres dentro de uma organização, temos mulheres já ali atuando dentro de uma empresa. Se elas estão na base da pirâmide, estão ali nas operações, igual eu falei, é necessário investir nessas mulheres. Investir em capacitação, investir em aceleração de carreira, investir no desenvolvimento dessas mulheres pretas. Porque de nada adianta eu realizar um processo afirmativo, incluir essas mulheres dentro da organização, fazer com que elas estejam ali e falar, olha, eu tenho X% da minha empresa preenchido por mulheres pretas. Se elas estão na base, se elas não vão avançando dentro da carreira ali na empresa. É necessário que elas avancem. E para ela avançar, muitas vezes a gente precisa investir nessa capacitação, nesse desenvolvimento. Então, outro ponto importante, além de contratar mulheres pretas, desenvolver as mulheres que estão ali dentro. E aí o desenvolver passa por tudo isso que eu falei, né? Dessa questão de olhar realmente o potencial de cada uma, de proporcionar esse conhecimento, de muitas vezes, é um curso, é uma mentoria, o que for necessário para essas mulheres irem passando casinha a casinha, passo a passo, até chegar numa posição de líder, numa posição mais estratégica, conforme eu já falei. É importante também investir em programas que sejam programas de formação de mulheres. Formação dentro da organização, muitas vezes fora, parcerias. Tem muitas instituições que fazem esse trabalho. As empresas podem começar a direcionar, olhar também essa possibilidade, investir nessa formação de mulheres pretas.
Pontos importantes também que eu quero compartilhar não invisibilize as entregas. Não faça isso com as conquistas das mulheres pretas dentro das organizações. Muitas mulheres já atuantes ali, com histórico dentro da empresa, acaba sendo invisibilizada por conta desse preconceito, por conta do racismo, por conta dessa estrutura que faz com que essa mulher seja, muitas vezes, colocada numa posição de subrepresentada. Então é importante que cada empresa tenha essa percepção de não invisibilizar essas entregas e essas conquistas. Uma outra prática muito comum nas empresas é colocar uma mulher preta como responsável pelo letramento das demais pessoas. Essa é uma microagressão também, porque muitas vezes a mulher preta está ali construindo sua jornada profissional e ela não tem que carregar esse peso e a responsabilidade de letrar outras pessoas. Essa responsabilidade ela é individual. Então, quem quer buscar esse conhecimento, quem quer se aprofundar nesse assunto, precisa buscar das diversas maneiras que a gente tem hoje, né? Então, livros, cursos, workshops, palestras, existem diversas maneiras. Mas colocar o peso dessa responsabilidade com uma mulher preta, que geralmente é única naquele ambiente de trabalho, é muito grave. Então, não faça isso. Agora, a gente já está caminhando aqui pro fim da nossa aula. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Promover um ambiente inclusivo não é uma tarefa fácil, não é nada simples. É um desafio imenso para as grandes organizações. Geralmente os líderes, pessoas que estão envolvidas com o tema de diversidade e inclusão, não sabem por onde começar. E aqui na Jade Diversidade e Inclusão, nós podemos te ajudar. Nós temos um time completamente capacitado para te apoiar no início, na construção dessa jornada. Se você tem interesse, se você busca promover essa transformação na sua organização, pode nos procurar, entre em contato, que a gente tem aqui soluções personalizadas de acordo com a necessidade do seu negócio. Eu quero aproveitar e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa aula, de compartilhar conhecimento com vocês. Obrigada a todos, todas e todes que compareceram, que estão presentes, que estão assistindo. Quero fazer um agradecimento super especial ao time da Sete Curiós, que é a agência que produz todo o conteúdo, que está organizando esses eventos. Eles são maravilhosos. Sigam também nas redes sociais. Eu quero deixar esse agradecimento, dizer que logo teremos mais encontros para falar sobre mais assuntos importantes. Se vocês quiserem também trazer sugestões, fiquem à vontade, porque tudo isso aqui é construído para vocês e com a contribuição de vocês também. Um beijo e até a próxima!